em Lucas 1. Já que a gente está aí na semana do Dia das Mães, quero falar um pouco sobre a questão da feminilidade da mulher e a forma que eu vi aqui na Bíblia, né, que Deus usou a mulher para a regeneração do mundo, da humanidade. Porque assim, eu estava assistindo um vídeo, né, enquanto eu estudava, e no vídeo o cara estava falando, o cara falou assim: o que você prefere ser? Se você fosse para escolher, você preferia ser mulher ou homem hoje? O cara falou assim: eu preferia ser homem, porque a mulher teve período que a mulher não podia estudar, a mulher é desprezada, tal. O cara falou: hoje não mais, aqui no Brasil não. E aí ele trouxe os dados. No Brasil hoje, para cada homem, existe 2 mulheres universitárias que estudam. Então existem mais mulheres do que homens nas universidades, né? O número de mulheres empreendedoras e empresárias crescendo cada ano muito mais, está dobrando, no crescimento está dobrando mais do que os homens. Mulheres fazendo outros tipos de serviço que não era tão visto assim, né? Mulheres motoristas, mulheres que trabalham, motorista de ônibus, de caminhão, de Uber, de tudo hoje. Então é difícil a gente ver essa questão da discriminação no geral, né? Existe no particular ali, existe, mas no geral é difícil. Mulheres liderança de ministérios, de grandes ministérios, de igreja. Essa igreja que eu mostrei para vocês aí agora, lá nos Estados Unidos, a mulher é relevante, a mulher tem programa de televisão, a mulher do pastor. Tem programa de televisão, onde ela ministra e tudo. Então, assim, quando a gente olha para o geral, aqui no nosso país, pelo menos, já está mudando. É difícil mudar a cabeça, né, das pessoas, mas no quadro geral, na prática, aí já está mudando alguma coisa. E eu quero falar um pouco sobre isso. Lucas 1, no verso 5, a partir do verso 5, fala assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham uma idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Só até aí, por enquanto. O que a gente está vendo aqui? O que está acontecendo? Zacarias é um sacerdote. Como que acontecia? Uma vez por ano o sacerdote pegava a oferta do povo, né? Ali a oferta das rolinhas, das pombas, a oferta de ação de graça, pegava ali as ofertas, fazia o ritual ali do ofertório e no final ele entrava no Santo dos Santos. Esse ato de entrar no Santo dos Santos, que era a última parte do templo,
onde estava a Arca da Aliança, só era feito uma vez por ano. Então, ser sorteado, Zacarias era a segunda vez que ele estava sendo sorteado para isso. Ser sorteado 2 vezes um sacerdote era, assim, muito difícil. Era muito difícil. Por quê? Como eu estava falando aqui, no turno de Abias, existiam os turnos dos sumos sacerdotes, sacerdotais, e era raro 2 vezes um sacerdote entrar no Santo dos Santos, na vida. Essa era a segunda vez de Zacarias. Por quê? Ele teve essa oportunidade? Porque ele já era muito velho. Muito velho. Já tinha ali dos seus 80 anos para frente. Ele foi sorteado para entrar novamente lá. Porque quem era sorteado ia ficando para trás na fila. Ia entrando os outros que estavam ali, né? Então, pela idade dele avançada, ele já estava de novo lá na fila para entrar no Santo dos Santos. Quando ele entra lá, o que acontece? Zacarias entra, está lá fazendo a oferta, a oração, um anjo aparece para ele. Gabriel aparece para ele. Gabriel vem trazer uma mensagem de Deus para ele. Qual era a profecia que o povo estava esperando? Que Elias viria preparar o caminho para o Messias. Messias é o Jesus. Mas que viria um no espírito de Elias para preparar o caminho para que o Messias viesse para salvar o mundo. E essa foi a mensagem que o anjo veio trazer para Zacarias. Falou, a sua esposa ficará grávida e o filho de vocês será aquele que vai preparar o caminho para o Messias e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Muitos israelitas se converterão por causa da mensagem dele e ele será nazireu de Deus, não beberá vinho, não passará bebida forte pela sua boca. Será um homem separado, alguém separado para Deus. E Zacarias ficou com medo. Por quê? Ele já era velho. A sua esposa era estéril. Sua esposa já era avançada em idade e já era estéril. Então, como que fica a nossa cabeça nessa hora? Quando a gente recebe uma mensagem de Deus, fala assim, mas Senhor, a minha esposa não pode mais ter filho, porque ela já passou dos costumes naturais da mulher, já entrou na menopausa. Essa mulher não pode mais ter filho naturalmente. Ela já não tinha filho porque ela era estéril, ela já tinha uma patologia, uma deficiência. Ela já era estéril, então ela já não podia ter filhos. E agora que eu estou avançada em idade, a gente já está nas últimas, vem essa promessa? Como acreditar numa promessa dessa? É difícil, né? Difícil acreditar. E aí, se a gente continuar a história, a gente vai ver. Zacarias fala, como que eu terei certeza disso? Pois eu sou velho, minha mulher também já tem idade avançada. E ele fica com medo, ele duvida do que o anjo fala, e o anjo fala para ele, só por causa disso, até o menino nascer, você não vai falar mais nada. Você vai ficar mudo. Até o menino nascer. É tanto que o povo fica preocupado porque ele demora demais lá dentro. Passou do tempo lá dentro do Santo dos Santos. Ele demora demais lá dentro, o povo fica preocupado, mas por quê? Porque ele estava lá debatendo com o anjo. E quando ele sai mudo. Não conseguia falar nada. As pessoas perguntam, o que estava acontecendo lá dentro? O que foi que você demorou? E ele mudo, falando em sinais, assim, com as pessoas, por quê? O anjo falou, você vai ficar mudo até que o menino nasça, até que o menino venha a nascer. E foi isso que aconteceu. Passando um pouco mais para frente, no verso 26, vai falar assim, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida,
apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Outra mensagem difícil de engolir, mas uma mensagem sobrenatural. O que acontece aqui? Maria é uma jovem e ela já está separada para se casar com José. No costume aqui de Israel, nessa época, desse povo, o noivado era um casamento já. Então, se você noivasse, você já tinha a regra do casamento. Tanto que para terminar o noivado, o documento de divórcio era o mesmo. Tanto para terminar o noivado, quanto para um divórcio, terminar um casamento, o documento era o mesmo, era feito o mesmo ritual, era feita a mesma coisa. Então Maria já estava separada para o noivado com José, já estava ali dentro de um casamento, mas ela não estava casada de fato, por isso que ela é virgem ainda. Eles não tinham se encontrado, não tinham morado juntos ainda. Eles não moravam juntos ainda. E ela recebe a visita do anjo. O anjo: oh, salve, agraciada, o Senhor está contigo. E ela acha estranho esse salve, agraciada. Por quê? Ninguém falava assim. Ninguém cumprimentava assim. Ninguém falava com uma mulher assim. Ainda mais uma mulher jovem e separada para o casamento com alguém. Ninguém falava com ela assim. Ninguém podia cumprimentar ela assim. Então ela acha estranho. O que está acontecendo? Por que você está falando assim comigo? O que é que está acontecendo aqui? E aí o anjo vai explicar para ela. Fala: olha só, o Senhor te escolheu. Então você dará à luz um filho, e esse filho será chamado Jesus. E ele trará salvação, ele dará o trono de Davi para sempre, por toda a eternidade. Só que Maria é crente. Maria sabe da profecia. Então o anjo explica tudo para ela. E qual é a dúvida dela? A mesma dúvida de Zacarias. Mas espera aí. Zacarias falou: ó, a minha mulher é estéril. E a gente já é velha em idade. Ela não pode ter filho. A dúvida de Maria é a mesma. Mas, Senhor, eu nunca tive relação com ninguém. Como que eu vou engravidar? De quem vai ser esse filho? E aí Deus, o anjo, explica para ela o que vai acontecer. Não, esse filho, o Espírito Santo te envolverá, a sombra do Altíssimo habitará em você, e você conceberá um filho de Deus. Não é um filho de José, não é um filho de homem, é um filho de Deus. E qual é o contraste aqui? Desde sempre, a mulher foi desprezada. Desde sempre. Quando a gente vê as leis de Israel, as leis que Moisés trouxe para Israel, as leis eram mais direcionadas para o homem do que para a mulher. A mulher tinha a lei da purificação, então quando a mulher menstruava, depois da menstruação tinha que ficar 7 dias separada no arraial por causa do sangue, para não contaminar. Então ela tomava o banho da purificação. Após o 7º dia que ela poderia sair do arraial e ficar ali interagir com as pessoas, socializar com as pessoas. Então você imagina, a mulher fica, sei lá, um ciclo de 5 dias menstruada, 6 dias, mais 7 dias de purificação. Então essa mulher ficava 2 semanas separadas do arraial. É por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela está há 18 anos fora de casa. 38 anos? É? Não sei, não lembro. Mas são muitos anos. 38 anos, é verdade. Fora de casa. Então, a lei, as coisas eram mais pesadas para as mulheres. A gente não vê mulher sendo exaltada na Bíblia, no Antigo Testamento. E não é porque a Bíblia é machista, não. É porque o homem não entendeu o papel da mulher. O homem não entendeu qual o significado da vida e a importância da mulher em nossas vidas e na sociedade. Quando Deus manda circuncidar o homem, está separando, fala assim, ó, aqueles que são da tribo de Israel e aqueles que forem comprados como escravos, eles precisam ser circuncidados. Tanto da tribo quanto os comprados. Então todo homem foi circuncidado. Depois disso, lá em Abraão, lá em Gênesis 16, a gente vai ver que todo homem nascido no 8º dia era circuncidado. Tanto que Jesus foi circuncidado no 8º dia de nascimento. Então o homem era circuncidado.
Então, qual era o sinal de que alguém era israelita mesmo? A circuncisão. Isso era feito em mulher? Não, porque a mulher não tem um órgão do homem ali. Então era feito só para o homem. Hã? 14 anos, é. 12 anos, porque ela é a mesma idade da filha de Jairo. A idade que a filha de Jairo tinha era a mesma idade da mulher enferma, que curou no caminho da casa de Jairo. Lembra? Eu ministrei sobre isso aqui. Então você imagina, a mulher sempre foi colocada de lado, sempre foi desprezada. No casamento, quem tinha mais direito? O homem. O homem casava com 5, 10 mulheres. Existe isso até hoje. Estava vendo lá no Senegal, tem uma lei lá que o homem pode ter até 4 mulheres, 4 esposas. Mas ele precisa sustentar as 4 mulheres de forma igual. Então assim, ele precisa ter 4 casas e precisa ter o mesmo mantimento para as 4 mulheres, para as 4 esposas. Então, se uma esposa tem 5 filhos, outra tem 8, outra tem 2, é a mesma coisa para todas as mulheres. Então, os homens preferem não ter tanta mulher assim. Preferem ficar com uma só. Tá vendo esses dias lá? Então, a mulher sempre foi colocada de lado. E o que é que traz a regeneração da mulher? Olha só, quando Deus decide virar a chave na humanidade para trazer a salvação para a humanidade, quem que ele usa? As mulheres. E qual é o extremo aqui? Ele pega uma mulher avançada em idade para preparar o caminho. E pega uma mulher nova, uma jovem, que também não tem tanto valor, para trazer a salvação. 2 mulheres que, do ventre delas, saiu aquele que estava sendo esperado no espírito de Elias para preparar o caminho, e a outra, uma jovem que ninguém dava valor, que só valia para o casamento mesmo. Uma jovem bonitinha, que todo mundo queria, uma virgem, que todo homem queria. Deus separou essas 2 mulheres de extremos diferentes, que não tinham valor nenhum para a sociedade, para mostrar graça sobre a humanidade, através de 2 mulheres, através de 2 ventres. Um ventre que nunca foi utilizado, mas que já estava avançado em idade, e um ventre novo, mas que nunca foi utilizado. E aí, se a gente for fazer aqui um comparativo, o que a gente acha aqui? O que a gente vê aqui? Das coisas improváveis, Deus está trazendo a salvação para nós. Deus está fazendo promessas sobre coisas improváveis. É por isso que o anjo fala para Maria assim, olha só, aquela Isabel, a sua parenta, já está grávida de 6 meses. Nessa época não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada para postar. Maria não sabia que Isabel estava grávida. E na hora que ela teve dúvida, na hora que ela falou para o anjo assim, mas Senhor, como que isso vai acontecer comigo? Porque eu não conheço varão nenhum, eu nunca me relacionei com nenhum homem. Como que eu vou engravidar? O anjo falou, calma Maria. Isabel, a sua parenta, já está grávida de 6 meses. Aquela que era estéril hoje vai dar à luz. Agora vai dar à luz. E aí no verso 1:37 de Lucas, ele fala, porque para Deus nada é impossível. Nada. Então Deus está mostrando para a gente que coisas velhas podem florescer e se renovarem, e coisas novas podem trazer bons resultados. O pastor Luciano Subirá tem uma mensagem, foi a primeira mensagem que eu ouvi dele, isso há muitos anos atrás, que se chama Coisas Velhas, Coisas Novas. O nome da mensagem. Coisas Velhas, Coisas Novas. Ele vai tratar do vinho velho e do vinho novo. Jesus fala assim, não se coloca vinho novo em odre velho, e não se coloca remendo novo, remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Um vai estourar o outro. O odre é uma bolsa de couro. Então o vinho era guardado lá dentro, e o vinho, a fermentação do vinho se misturava com o couro, e ele permanecia ali. Ele era conservado ali, dentro daquele odre, aquela bolsa de couro. Se o vinho novo fosse posto no odre velho, já usado, já batido, a fermentação daquele vinho novo estourava aquele odre. E aí o vinho se perdia.
O pano novo no pano velho também não cabia. Por quê? Você pega uma túnica velha, já usada, já passada, e põe um remendo novo, aquela túnica velha vai se abrindo, aquele furo, aquele rasgo que tem, vai se abrindo, e aquele pano novo não vai suportar também, e vai se abrir. Então, coisas novas em coisas novas. Coisas velhas, antigas em coisas velhas. E Deus está falando aqui, eu estou usando coisas velhas, Isabel, um ventre velho, para trazer uma coisa nova. Eu estou usando uma coisa nova, Maria, um ventre novo, para trazer a salvação. Porque para mim nada é impossível. Às vezes a gente perde a esperança de sonhos que a gente tinha antigos, porque já se passou. Hoje eu não posso mais, não consigo mais, hoje eu não quero mais, não tenho mais essa virtude. Mas talvez o nosso sonho possa se realizar hoje através dos nossos filhos, ou a gente pode passar a experiência para alguém que está começando agora. Falar, não, você pode, você consegue. Porque para Deus nada é impossível. Aquele sonho que nós tínhamos lá atrás pode ser realizado agora. Tanto através das nossas vidas, quanto através da vida dos nossos filhos, da nossa nova geração. O que nós não podemos fazer? Fechar os olhos para o que Deus está fazendo. Isso nós não podemos fazer. Hoje, essa semana, a gente está aí sendo entulhado com isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E, muita coisa acontecendo lá, e tragédias, e é incrível como que as pessoas usam a tragédia para se promover, né? Muitas pessoas fazem isso para se promover, muitas estão ajudando de verdade, a maioria está ajudando de verdade, muitas fazem para se promover. Eu vi um lutador aí que eu sigo ele, que eu gosto. O cara era pobre até o ano passado. O cara era pobre mesmo até o ano passado. Ganhou o Mundial e ficou rico. Só ele doou $100 mil para lá. Só ele. Foi $100 mil. Ele era pobre até o ano passado. Ele foi lutar com doações. Ou seja, o dinheiro que ele ganhou, ele mandou para lá. Ele mandou para lá. E como que a gente fica sabendo disso? Através de outras pessoas que o cara mesmo não divulgou. Sabe? Então, pessoas perdem a oportunidade por ficar correndo atrás de tragédias. Onde que Zacarias estava quando ele recebeu a mensagem do anjo? Dentro dos santos dos santos. Na presença do Senhor. Num tempo que ninguém botava fé que ele ia para lá. Porque, como eu disse, e a segunda vez para o Santo dos Santos, não tem a história. Não tem registrado que um sacerdote entrou 2 vezes no Santo dos Santos. Não tem. E Zacarias estava lá. No lugar que ninguém achava que ele estava. Onde? Na presença de Deus. Na presença de Deus a gente recebe a revelação nova. Na presença de Deus, coisas velhas são restabelecidas, são restauradas. Na presença de Deus, eu consigo enxergar o que Deus quer fazer no nosso tempo. É só na presença de Deus. Fiz um corte da mensagem que eu ministrei na semana passada aqui, falando sobre isso. Na presença de Deus, Ele nos conhece, Ele sabe se nós somos de verdade ou não. É lá. É por isso que Zacarias precisou ficar mudo. Por quê? Ele não saberia explicar o que o anjo falou para ele. Ele não conseguiu entender o que o anjo falou para ele. E como que ele entendeu? Quando João Batista nasce, 9 meses depois, João Batista nasce. E qual era a ordem ali? No dia que ele vai circuncidar o menino, ele tinha que pôr o nome. E qual era a cultura? Pôr o nome dos pais. Então, ou você colocava o nome do avô, o nome do seu pai, ou o seu nome na criança. Então, eles já tinham uma lista de nomes para pôr na criança. E Zacarias, ali, com as mãos, falando, não, esse não, e ninguém entendia. E quando eles vão bater o martelo, Zacarias fala, o nome dele é João. Aí eles perguntam, mas não tem ninguém chamado João na sua família? Como você vai colocar o nome de João no menino? Não é o que eu quero. É o que Deus mandou eu fazer. Foi o que eu ouvi aonde? Na presença. Quando eu estava onde? No Santo dos Santos, diante da arca, fazendo a oferta para o Senhor me falou, vai ser João. Não vai ser o meu nome. Não vai carregar o nome da minha família. Vai carregar o nome que Deus mandou eu colocar nele.
E ninguém sabia disso. E aí Deus está ensinando aqui de novo. Tem coisas que nós não podemos falar para qualquer um. Não podemos falar para qualquer um. Na hora que precisou, ele voltou a falar. Na hora que precisou. Não se sabe até quando eles viveram. Não se sabe. A Bíblia não relata até quando Zacarias e Isabel viveu. Se eles viram João Batista fazendo ministério, qual foi o cuidado. O que se sabe é que João Batista morava no deserto, não bebia vinho, comia gafanhoto porque ele não comia qualquer coisa, ele não se vestia de coisas ricas porque ele usava uma couraça, um pano de couro. Ele era uma pessoa simples, porque ele cresceu para um propósito. E qual era a revelação de João Batista? O Senhor me disse que o Messias era aquele que eu visse o Espírito Santo descer sobre ele. E ele viu. Ele viu. Ou seja, tudo que Zacarias ouviu lá na presença de Deus aconteceu. Na vida de quem? Do filho dele. Diferente de Maria. Diferente de Maria. Porque Maria ficou com Jesus até o dia da sua morte. Maria estava de frente com a cruz no dia que Jesus morreu. Tanto que Jesus olhou e viu João, discípulo João, junto com Maria e falou: eis aí a sua mãe e eis aí o seu filho. Jesus estava restaurando ali uma mulher que perdeu um filho e um filho na fé que estava perdendo um pai na fé. Jesus acaba com a orfandade ali e fala: ó, vocês dois que estão na minha presença são família agora. O consolo da morte vem nisso. É de achar a família na morte. Quando a gente perde um ente querido, o que acontece? Vários amigos em volta. Esses são sua família. A vida não para, ela continua. Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Cuida dela, leva ela para dentro da sua casa. Então, existe essa guerra, né? Não, Maria não é santa. Maria é santa, sim. Não é santa de fazer milagre igual a fé católica fala, não. Mas uma mulher escolhida por Deus. Agraciada entre as mulheres, porque do ventre dela passou o nosso Salvador. Ela criou o Salvador. Eu gosto quando os meninos falam, né? Ela, Maria e José foram os únicos que pôde se ajoelhar e orar e falar: Deus, eu vim aqui para falar do seu filho, do nosso filho. Trazer a sua presença como está sendo o nosso filho. A palavra fala que Jesus crescia diante dos homens e de Deus. A promessa se cumpriu. Então, assim, tem gente que vai morrer, mas que vai exalar a promessa, igual os pais de João Batista. Provavelmente eles não viram a promessa cumprida, mas eles fizeram parte da promessa. Já outros vão ver a promessa se cumprindo igual Maria. Então aqui não importa o lugar que nós estamos, se já passou tantos anos, e não importa se eu sou muito novo, o que importa é eu estar na presença do Senhor ouvindo a coisa certa. É isso que importa. Deus regenera, traz a regeneração da humanidade através de duas mulheres improváveis, Isabel e Maria. E aí o que acontece no ministério de Jesus? O batismo agora, que substitui a circuncisão que era feita só no homem, no batismo agora com as águas não. A mulher também é batizada. Deus traz honra sobre a vida da mulher. Deus está falando assim, a humanidade precisa delas. Para trazer o preparo do caminho, para trazer a salvação, passou por elas. Deus podia ter feito Jesus aparecer assim, ó? Podia. Podia. Mas qual foi a promessa lá no Éden? Que o fruto do ventre da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então precisava passar pela ordem natural das coisas. Não foi natural porque é um filho de uma virgem. Isso foi sobrenatural. Mas o que é natural? Jesus cresceu no ventre de uma mulher igual a gente. Nasceu igual a gente.
cresceu diante de Deus e dos homens, igual a gente. Por que isso precisou acontecer? Para que a gente tenha o exemplo correto de que a vida pode ser diferente. A nossa vida, nosso caminhar com Deus pode ser diferente, porque Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Então, não, o que as pessoas falam? Não, você é crente, para você é mais fácil. Ou a gente se auto-justifica, não, eu sou crente, para mim é mais difícil. Não, eu tô todo arrebentado aqui, ó. Sabe o que a mulher falou para mim do carro que me atropelou? Ela falou assim, a gente tá no propósito, essas coisas acontecem. Ela tava muito brava. Então eu não dei muita conversa para ela, porque ela tava muito brava. Tava muito brava. Não dei conversa para ela. Fui gentil ali, falei com ela. Trocamos os dados, fui embora. De boa. Porque ela tava muito brava. Eu peguei ela falando isso, deve ser crente também. Deve ser crente. Eu no jejum, o dia que eu escolhi para fazer um jejum, acontece isso. Então assim, não, porque eu sou crente, as coisas acontecem. Não, isso acontece, gente, com qualquer um. No mundo espiritual vai acontecer coisa assim. E a gente precisa entender isso como espiritual? Sim, também. Porque pode tirar a gente do propósito. Pode tirar a gente do propósito. Mas o que é que Deus está falando aqui? Não existe nada. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas aflições. Pelo contrário, ele passou por tudo, por todas as coisas que nós passamos. Por tristezas, por dores, por percas. Jesus chorou a morte de João Batista. Chorou de tristeza. Mesmo sabendo que ele encontraria com ele na eternidade. E aí Jesus chora. Jesus chora a morte de Lázaro. Aí vem alguém falando, não, Jesus chorou pela incredulidade. Não está escrito isso. Está escrito que Jesus olha as pessoas chorando e ele chora por causa de Lázaro. Lázaro está morto. E Jesus sabia que ele ia se levantar de lá, mas mesmo assim ele chorou. Porque o coração dele alcançou o nosso coração. A compaixão de Jesus alcançou a nossa compaixão. Ele sentiu as nossas dores. Ele sentiu tudo o que nós sentimos, ele sentiu. E agora o que nós precisamos fazer? Encontrar ele nesse lugar que ele está. Nesse lugar de honra, de glória. Não baixar a cabeça para as outras coisas. Não dar menos importância. Mas cumprir todo o propósito. Por quê? A promessa que foi feita para Zacarias e para Isabel, quando eles eram velhos, já avançada em idade, se cumpriu. E talvez eles não viram. E a promessa que Maria recebeu se cumpriu e ela viu se cumprindo. E aí a gente precisa decidir em qual lugar que a gente está. Se eu estou na presença de Deus, existe promessa a todo momento. Enquanto eu estou velho, enquanto eu estou novo. O que eu preciso fazer? Fazer com que as promessas se cumpram. Andar em santidade. João Batista foi criado como nazireu de Deus, separado para Deus. E ele preparou o caminho para Deus, para Jesus. Seus pais não viram isso, mas a gente testemunhou. E o que isso fala comigo? Eu não posso viver uma vida de ganância mesquinha e falar assim, não, se a promessa não se cumprir comigo, não se cumprir com mais ninguém. Não, pelo contrário, eu preciso preparar os meus filhos, eu preciso preparar a próxima geração para que eles vivam promessas que eu recebi e não vou viver. Eu preciso preparar a nova geração para isso. Eu preciso encarregar eles da promessa que eu recebi. Não sei o fruto que é, eu me esqueci, mas tem um fruto que quem planta ele não come dele, porque ele demora mais de 80 anos para frutificar. Então vamos supor que você plantou o fruto ali com 20 anos de idade, vai esperar até 100 anos para comer dele? Não vai, você não vai conseguir. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos estar dispostos
para entender quais são as promessas que Deus está fazendo para a gente. E entender que algumas nós não vamos viver elas. Mas nós precisamos deixar esse legado para que outras, a próxima geração, viva elas. E veja essa promessa se cumprindo. Em contrapartida, a gente também precisa entender que muitas das promessas que Deus fez vai se cumprir ainda no nosso tempo. E a gente vai poder desfrutar delas, como Maria desfrutou. E aqui vem a regeneração da mulher. A mulher foi regenerada no ventre, através do ventre. Uma mulher que é mãe, não existe um ser no mundo. Uma vez eu fiz um vídeo, no dia 8 de maio, para as mães, e a palavra fala lá em Isaías, que assim como a mãe que amamenta não se esquece do seu filho, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. A mulher é o único ser que pode gerar uma vida no ventre, pode gerar essa promessa. O homem não tem essa capacidade de gerar essa promessa. Zacarias falou, a minha mulher tá velha. E aí o anjo fala, mas não é você. Não é sobre vocês a promessa. A promessa é sobre o que Deus quer fazer. Aí Maria fala, mas eu nunca me relacionei com um homem. Não é sobre você. É sobre quem está fazendo a promessa. Ele é fiel para cumprir. Entende? Então às vezes a gente para no caminho da promessa porque eu não consigo mais, eu não vejo mais recurso. Mas quem prometeu? Aí a palavra vai falar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a promessa que Deus faz pra gente, pelo menos eu nunca vi isso na Bíblia, nunca é para nós mesmos. É sempre pro outro, é sempre pro próximo. Tudo que Deus faz em mim é para o outro. Tudo. Então assim, nós vivemos para o outro. Nós somos criados para o outro. O pastor Douglas Gonçalves, tem um vídeo dele que viralizou muito alguns anos atrás, ele fala sobre isso, ele fala assim, por que os nossos olhos são voltados para frente? A gente não consegue ver quase nada da gente se a gente olhar para frente. O nosso cérebro apaga, mas todo mundo consegue enxergar a ponta do nariz. A gente enxerga a ponta do nariz, só que o nosso cérebro apaga. Se você prestar atenção, você está vendo a ponta do seu nariz. Se olhar para baixo, você vai ver mais ainda. Mas por que nós somos feitos assim? Por que a gente anda para frente? Por que o nosso abraço é perfeito? Por que... Olha o que está acontecendo hoje, essas tragédias aí. A mobilização das pessoas. Por quê? Porque nós somos feitos para o outro. Nós somos feitos para o outro. Tem muitas pessoas falando sobre isso, mas muitas pessoas vão perguntar, né? Cadê Deus nesses momentos de aflição, nesses momentos de tristeza? Onde está Deus? Aí a gente se pergunta, aí imagina Deus se perguntando, onde está a minha criação? Tá aí. Então a pergunta não é onde está Deus, é o que eu posso fazer, Deus, pelo próximo, pelo outro. Porque a promessa de Deus vai passar por mim, mas não é para mim. É sempre pro outro, sempre pro próximo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão, de oração, de leitura da sua palavra. Te agradecemos pelo Senhor nos guiar, Senhor, e tratar os nossos corações, essa questão da promessa, nessa questão do serviço. Senhor, nos ativa nesse trabalho, Pai. Não nos deixe enganar, Senhor, pensando que tudo que o Senhor nos promete é para nós mesmos, mas faça com que os nossos olhos se abram para o próximo, para o outro, Senhor. E que os nossos corações estejam inclinados a Te obedecer, Senhor. Sabendo que a promessa pode não se cumprir na minha vida, mas que eu preciso trabalhar nela para que ela se cumpra na vida do próximo, na vida da próxima geração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara e cuida de nós, Senhor, para que nós possamos cumprir com exatidão tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E assim, Senhor, aqueles que já estão avançados em idade, Senhor,
que já passou do curso natural da vida, que o Senhor faça promessas para esses e que eles entendam que a próxima geração precisa ouvi-los. E nós que somos jovens, aqueles que estão ainda na flor da idade, Pai, e que não sabem o que fazer com a promessa, dê paz ao coração desses, Senhor, para que eles entendam, Senhor, que nós dependemos das Tuas palavras e das Tuas promessas e que todos somos ferramentas em Suas mãos, Pai. Nos ajude a olhar para o próximo como a nós mesmos, Senhor. Assim como o Senhor olhou, assim como o Seu Filho Jesus olhou para o próximo, assim como a sua vida foi dedicada ao próximo, nos ajude a fazer o mesmo, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém.